Vocês acompanharam a situação da menina que deixou seu amigo para trás na trilha e ele acabou perdido no meio do mato? Bom, essa é uma situação onde as pessoas normalmente não vão buscar a empatia primeiramente, mas o julgamento e a crítica. E foi justamente isso que aconteceu com ela, principalmente depois de uma entrevista onde ela estava fria e não soube expressar bem os seus sentimentos. Bom, vamos falar sobre o caso, mas antes de mais nada, se inscreva neste canal, vamos comentar, curtir, compartilhar. A opinião de vocês é sempre válida e muito bem-vinda para a gente criar aqui um ambiente de discussão e é justamente o que eu quero trazer para esse caso. Vamos, sem enrolação, para a situação em si. E quem não acompanhou, a menina acabou dando uma entrevista de forma muito fria, sem tanta emoção, sem aquele desespero de ter perdido um amigo, justamente no momento que ela explicou que os dois fazendo trilha, passou um casal, ou acho que um grupo de pessoas fazendo a trilha ali mais rápida, ela acabou acompanhando esse pessoal, porque segundo ela era o estilo de vida dela, mais esportivo e atlético, e ele mais devagar, e ela não ficou preocupada porque atrás deles vinha outras pessoas em um ritmo mais lento, então ela ficou despreocupada. E obviamente a internet não perdeu o time e já começou a criticá-la, julgá-la, criar teorias do que poderia ter acontecido e do que ela poderia ter feito. E a situação foi muito mais discutida pelo o que ela demonstrou na entrevista do que propriamente pelo que aconteceu na trilha. Tudo isso, todo o alvoroço se deu pela forma que ela se comportou. Mas temos que lembrar, o choque, ele é diferente para cada pessoa. A internet, principalmente, espera um roteiro pronto, onde uma pessoa daria uma entrevista chorando, aos prantos, desesperada, e na verdade, muitas pessoas se comportam diante de um choque de forma dissociativa, em silêncio, com um pesar muito grande, sem aquela transparência emocional que a gente espera. E vale a pena lembrar que cada pessoa lida de forma diferente, assim como o luto, assim como o amor, assim como outros tantos sentimentos. O ser humano ele tende a se comportar de uma forma diferente. E não dá para esperar que em uma situação dessa, qualquer pessoa no lugar da menina se comportasse de forma desesperada, de forma aleatória, pensando ali no pior do amigo, o que pode ter acontecido, mas de forma cautelosa como ela se manteve e, acima de tudo, fria. Note que a internet ela tem esse poder de transformar as pessoas em um monstro do dia para a noite. Tanto que até agora eu estou vendo muitos memes, muitas piadinhas na internet circulando, em razão da forma como ela foi fria. Não necessariamente pelo motivo dela ter abandonado ou deixado seu amigo para trás. Esse é um ponto a ser discutido também bem interessante sobre o que essa amizade significa para eles. Deixá-lo para trás é, de fato, o que um amigo faria? Será que existe mais coisa aí do que a gente imagina? Que tipo de relação é essa? Só que o tempo todo esse não está sendo foco de muitas discussões. Vi de uma ou outra, mas a grande maioria está debatendo em cima da frieza dela nas entrevistas. E uma outra coisa muito importante de se comentar é sobre como o julgamento coletivo expõe muito mais sobre o julgador do que propriamente a pessoa julgada. Ali existe um reflexo muito grande das pessoas no medo delas serem abandonadas, no medo da falha, do erro do outro com elas. Elas estão muito mais se colocando no lugar do rapaz de estarem perdidas e ficarem com medo de serem abandonadas do que propriamente pensando em analisar o ponto de vista da menina que tomou uma decisão equivocada sim, deixando seu amigo para trás, pensando ser a melhor opção no momento. E claro, quem de nós nunca tomou uma decisão errada que se tornou um verdadeiro problema nas nossas vidas? É de fato problemático e muito emblemático, principalmente quando hoje
em plena era da tecnologia, a gente dita muito o que é amizade, o que é você ter um amigo de verdade. E quando você deixa alguém para trás, inflama a internet, porque a internet ela está inflamada já há muitos anos com uma carência emocional muito grande. E cada vez mais ela ficará assim. Porque ao usar as redes sociais, nós ficamos cada vez mais distantes das pessoas. E ali, quando ocorre algo que nos toca internamente como um abandono, a gente vai ficar muito mais inflamado, porque a gente sabe que não cumpre o nosso papel como amigos também. Mas e você? Acompanhou esse caso? O que você achou? A atitude da menina foi suspeita e gerou um certo desconforto e uma confusão para quem assistia? Você também, assim como muitas pessoas, achou que ela poderia ter algo num envolvimento? A propósito, eu não citei no vídeo, mas o menino já foi encontrado. Ele teve algumas escoriações, perdeu o óculos, acho que talvez por isso ele tenha se perdido, tido algum problema. Mas foi encontrado bem e não teve um desdobramento maior, assim como muitas pessoas já imaginavam um caso de CSI. E aí, o que você acha da situação? Comenta aqui e vamos discutir.